Apenas tecer algumas considerações e então encerrar a mensagem dessa manhã. Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, existem alguns textos da Bíblia que eu creio que Deus escreveu somente para a igreja remanescente. E eu creio que esse seja um desses textos. Cantares, capítulo 2. Vamos ler o versículo 15. E o texto diz o seguinte: caçai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Para que nós entendamos esse texto, nós temos que entender que o povo de Israel era também um povo agrícola. E entre os produtos que eles plantavam estavam as uvas. E o vinicultor israelita, quando plantava a sua vinha, ele tinha um cuidado muito especial. Que cuidado era esse? Colocar cercas ao redor da vinha. Por que ele colocava cerca? Para que não entrassem as raposas. As raposas comem uvas? Não. Raposas não comem uvas. Mas não existe lugar melhor do mundo para as raposas brincarem do que dentro de uma vinha, de preferência se estiver bem florida. E os vinicultores colocavam os paus da cerca mais próximos um do outro possível. As raposas grandes não entravam, mas as raposinhas, apertando-se entre as varas da cerca, entrava 1, 2, 5. De repente você tinha 10, 15 raposinhas brincando dentro daquela vinha. E como que brincam as raposinhas? Como crianças, saltando e pulando. E certamente durante a madrugada resvalavam-se sobre as ramas da videira. E as flores da parreira são flores muito delicadas. E quando o vinicultor chegava pela manhã, as flores estavam pelo chão. Ele colocava a mão na cabeça, porque sabia que se havia arruinado a sua colheita. O que Deus está tentando dizer para nós esta manhã é que nós, como igreja, sabemos muito bem lidar com as raposas grandes, mas já faz muito tempo que nós perdemos a habilidade de lidar com as raposas pequenas. E pode ser que sejam as raposinhas que estejam destruindo a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Eu vou citar aqui apenas 2 exemplos. Vamos supor, se nos oferecem café. O que nós falamos, o que nós deveríamos falar? Bom, eu poderia dizer, eu não tomo café, porque o café aumenta a frequência cardíaca, diminui o repouso do meu miocárdio. O café aumenta a pressão arterial, irrita a mucosa do intestino e do estômago. Alguns estudos estão relacionando o consumo de café com câncer de pâncreas, e além disso, o café é um estimulante do sistema nervoso central. Entretanto, muitos dão um verdadeiro estudo bíblico a respeito dos perigos do café e comemoram o êxito do seu estudo bíblico com uma Coca-Cola desse tamanho que tem mais cafeína do que o café. Só que o café é uma raposa o quê? E os refrigerantes são raposinhas. E o que o texto bíblico nos está dizendo hoje, essa manhã? Não é o doutor Silmar. Caçai essas raposinhas antes que ela destrua a tua saúde, a saúde da família e a saúde da igreja. Outro exemplo, e último. Vamos supor se nos oferecem cigarro. Se uma pessoa quiser receber um curso como deixar de fumar, em 5 dias, em meia hora, ofereça um cigarro adventista. Ele vai tomar o seu tempo e discorrer a respeito dos perigos que o cigarro apresenta para os pulmões, para os rins, para o coração, para as artérias. Mas infelizmente, muitos ainda têm hoje na sua casa, lá na varanda, no fundo do quintal, aquele altarzinho de sacrifício chamado churrasqueira. E quando se prepara 1 quilo de carne naquela churrasqueira, à medida que
a gordura começa a derreter e cai em contato com a brasa. Faz até aquele ruído bem típico. Como é o ruído que faz? O coral do churrasquinho aqui está bem afinado, hein? Sabe por quê? Porque aquela gordura se desfez em vários subprodutos. E um dos subprodutos que é produzido é altamente carcinogênico, chamado benzopireno. 1 quilo de carne produzido dessa maneira pode produzir o equivalente a 5 miligramas de benzopireno, que é a mesma quantidade de benzopireno contido em 300 cigarros. A única diferença é que o benzopireno não vai para os pulmões, mas ele vai para o intestino, aumentando grandemente o risco de câncer do cólon. Mas o cigarro é uma raposa o quê? Grande. E os churrasquinhos são raposinhas. E o que a Bíblia nos está dizendo essa manhã? Caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, a saúde da família e a saúde da igreja. Com a permissão da liderança da igreja, nós estamos essa manhã abrindo aqui oficialmente a temporada de caça às raposinhas. E vai até a quarta-feira. Eu sei que provavelmente alguém tem na sua casa lá uma raposinha esperando para o almoço. Eu espero que seja apenas uma oportunidade para despedidas. Eu sei que para muitos vai ser uma despedida muito emotiva, vai haver choro, abraço, aquelas coisas todas. Mas vamos caçar essas raposas antes que elas destruam a nossa saúde. Hoje à tarde nós vamos estar dando a vocês aqui um teste de 34 perguntas. Chama-se Teste de Avaliação de Risco, Idade e Desgaste Biológico. Eu apliquei esse teste a uma pessoa lá em São Paulo. Ela tem 54 anos cronologicamente, mas o teste acusou uma idade de 71 anos. Qual deve ser a sua idade? Venha hoje à tarde. E aí vamos dar o teste. E durante a semana vamos falar dos 12 hábitos que mais contribuem para drenar esse fundo de energia vital e como corrigi-los. Vou contar também a minha experiência pessoal para que vocês possam entender o contexto pela qual eu faço esse trabalho. Eu tenho paixão por esse trabalho. Aos meus 19, 18 anos de idade, sofria de depressão, ataque de pânico, ansiedade, problema digestivo que ninguém conseguia resolver, insônia, palpitações. Depois que eu conheci essa mensagem, hoje eu estou com 53 anos. E a única vez que eu estive no hospital nesses últimos 30 anos foi quando morava em Nova York e fui atropelado. Aí não teve jeito, fui parar no hospital. Resultado desse atropelamento me resultou algumas sequelas. Tenho 3 hérnias cervicais, algumas lombares, eu sou a própria hérnia ambulante. Mas me sinto hoje com 53 anos 1000 vezes melhor do que quando tinha 17, 18 anos de idade. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência essa tarde, para que seja uma experiência, para que seja uma motivação também para vocês. Deus não falha nas suas promessas, irmãos. No livro de Levítico está cheio de promessas, e Deuteronômios também. Ele diz o seguinte: se esse povo cumprir os meus estatutos e guardar todos os meus mandamentos, nenhuma enfermidade chegará à sua casa. Em alguns lugares ainda diz o seguinte: se ele cumprir os meus estatutos e guardarem todas as minhas ordenanças e todos os meus mandamentos, todas as nações ao redor de ti olharão para ti e dirão: que povo belo, que povo sábio, que povo saudável.
E sabe que conclusão eles chegarão? Certamente o Senhor Jeová habita no meio deles. Que Deus abençoe abundantemente.